September we met, I can tell by your smile. E aí, tranquilinhos? Como vão, senhoras e senhores? Pois então, hoje a gente vai falar de notação científica, que é uma matéria mais para a área da matemática, que a gente usa com muita frequência na física, e a turma apanha igual filho apanha de mãe. A notação científica nada mais é que uma forma melhor de representar os números. Quando a gente fala de física, a gente fala de números muito grandes ou números muito pequenos. Então, ter um meio de trabalhar com esses números sem ter que sofrer tanto é sempre bem-vindo. Então, a galera tem que parar com esse medo da notação científica, o nome é assustador, beleza. Só se fala notação científica porque os cientistas costumam usar esse tipo de formatação do número para poder fazer os cálculos de uma forma mais suave. Se eles fazem, a gente também vai fazer. Então para com esse medo bobo, cola que vai dar certo e bora lá desembolar esse vídeo, valeu? Então vamos lá. Para a gente começar a falar de notação científica, a gente precisa entender o formato de uma notação científica. Então uma notação científica é um número A vezes 10 elevado a um número B. Esse é o formato padrão de uma notação científica. O número A, esse número vai ser multiplicado por 10 e esse 10 elevado a um número B, ok? Esse número A a gente vai chamar de base. Então, muita gente fala potência de base 10, porque ele está sendo multiplicado pelo 10 e esse 10 é elevado aí a um outro número. E essa base, ela tem duas regras básicas também, que a gente tem que guardar, não tem jeito. A primeira regra é que esse número aqui, ele tem que ser igual ou maior que 1. Então, a nossa base, ela tem obrigatoriamente que ser igual ou maior que 1. E ela também tem que ser obrigatoriamente menor que 10. Então, a nossa base, que aqui eu estou representando pela letra A, ela tem que ser igual ou maior do que 1 e menor que 10. Beleza? Já o nosso expoente, né, que é o Bzinho, expoente, ele é um número inteiro que pode ser tanto negativo quanto positivo. Então, a gente vai ter um número na base, esse número ele tem que ser igual ou maior do que 1 e ele tem que ser menor do que 10. O B é o nosso expoente e ele pode ser positivo ou negativo, mas ele sempre vai ser um número inteiro. Beleza? Então a gente vai começar agora a transformar os números em notação científica. A gente vai começar com os expoentes positivos. E para eu saber se o expoente vai ser positivo ou negativo, é só você observar se o número que você está transformando, ele começa com um número diferente de 0. Então, aqui eu tenho 3, 3, 2 e 9. Então, todos esses números que eu coloquei aqui vão se transformar em uma potência de base 10 com um expoente positivo. E aí a gente tem que lembrar que a base tem que ser igual ou maior do que 1 e ela tem que ser obrigatoriamente menor que 10. Mas como que eu vou fazer, como que eu vou descobrir se essa base vai ser maior ou igual a 1? Olha o número que você tem diferente de 0. Nesse primeiro exemplo aqui, ó, a gente tem a velocidade da luz no vácuo, aproximadamente 300 milhões de metros por segundo, ok? O número que eu tenho aqui, que
pode ser maior ou igual a 1 e menor do que 10, é o 3. Então, você vai colocar um traço no 3, entre o 3 e o primeiro número, e vai colocar um traço no final. O número que estiver fora desses traços vai ser a sua base. Então, nesse caso, a minha base é o 3, beleza? 3. Sempre vai ter o vezes 10. Ah, e qual é o meu expoente? O seu expoente vai ser exatamente o número de números, a quantidade de números, né, que fica melhor, que estiverem dentro aqui. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o meu expoente vai ser 8. Então, a velocidade da luz no vácuo pode ser representada por 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Ok? Aqui embaixo, a gente tem a velocidade do som no vácuo, que é aproximadamente 342 metros por segundo. Beleza, eu preciso transformar esse 342 em um número que seja igual ou maior do que 1 e que ele seja também menor que 10. Vou fazer o mesmo esquema. Vou pegar, vou analisar um número. Se eu colocar o meu traço aqui, vai dar 34. 34 é maior do que 10. Não posso. Mas se eu colocar o meu traço aqui, ó, eu tenho o número 3,42. 3,42 vai ser um número maior do que 1 e menor do que 10. Então, a minha base vai ser 3,42 sempre vezes 10. E eu vou contar quantos números estão aqui dentro. Nesse caso, nós temos 2 números, então a minha base é elevada a 2. Velocidade, metros por segundo. Tranquilo? 28. Mesmo esquema, eu preciso transformar o 28 em um número que seja maior ou igual a 1 e menor que 10. Aqui está mais tranquilo, né? Se colocar o tracinho aqui, ó, eu tenho 2,8. Então, eu vou colocar o meu 2,8 sempre vezes 10. Um número dentro, então vai ser elevado a 1. Ok? Ah, mas o 9, como é que eu transformo o 9? O 9 já está dentro da regra. Ele já é maior do que 1 e ele já é menor do que 10. Como é que eu escrevo esse número em notação científica? Olha que legal. 9 vezes 10, mas 9 vezes 10 é 90. Mas se eu colocar o 0 aqui, o que a gente sabe? Que qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, qualquer número elevado a 0 vale 1. 985 elevado a 0, 1. Menos 63 elevado a 0, 1. Qualquer número elevado a 0 é 1. Então, vai ficar como? 9 vezes 10 elevado a 0, porque 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 9, 9. Beleza? Então, a gente vai usar esse esqueminha das barrinhas. A gente vai pegar os números, vai analisar os números direitinho, seguindo aquela regra do expoente, e fica bem tranquilo de trabalhar com isso aí. Ok? Vamos trabalhar agora também com expoente negativo. Colocar aqui certinho. Beleza. Qual é a dica para expoente negativo? O número começa com 0. Toda vez que o seu número começar com 0, o seu expoente vai ser obrigatoriamente negativo. Aqui a gente tem a carga de um elétron, que é 0,0000000000016. Nem sei se eu falei todos os zeros, né?
É um número bem grandão. Então você imagina fazer conta com esse número aqui, que inferno que é. Mas olha aqui, eu tenho o 16. Então eu vou trabalhar com esse 16. O que eu preciso fazer? Com que o 16 se torne um número que seja igual ou maior a 1 e menor do que 10. Então se eu colocar a minha barrinha entre o 1 e o 6, o 16 passa a valer quanto? Ou passa a ser quanto? 1,6. 1,6 maior que 1 e menor que 10. Vou colocar de novo o meu vezes 10. Ele sempre vai acompanhar. E eu vou contar quantos números, né? Quantas casas existem entre a barrinha que eu coloquei e a vírgula. Nesse caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. O meu expoente, então, o número começa com 0, tem um sinalzinho de menos, e entre a vírgula e a barra existem 19 números. Tranquilo? Carga dada em Coulomb. Aqui 0,0025. Vamos fazer de novo. Se eu colocar a minha barra aqui, eu tenho um número maior do que 1 e menor do que 10. Qual é o número que a gente consegue formar aqui? 2,5 vezes 10. O número começa com 0, então o meu expoente ele é negativo. E entre a vírgula e a barra eu tenho 1, 2, 3 casas. Então, 2,5 vezes 10 a menos 3, beleza? Aqui embaixo a gente tem 0,072. Vamos fazer o mesmo esquema. Coloca a minha barrinha aqui, para eu ter a minha base. 7,2, uma base maior do que 1 e menor do que 10, vezes 10. E entre a minha barra e a minha vírgula, eu tenho dois números. Começa com 0, coloco o menos lá de cara e coloco o seu 2. Então, 0,072 é 7,2 vezes 10 a menos 2. Para finalizar, 0,1. Beleza. Eu vou colocar minha barrinha aqui, ó. Porque eu preciso que o número seja igual ou maior do que 1. Então, aqui nesse caso ele vai ser igual. 1 vezes 10, começa com 0, coloco menos. Entre a vírgula e a barrinha existe um número, ok? Então, o expoente negativo, toda vez que o número começar com 0, coloca a barra entre os números para você conseguir fazer com que sua base esteja entre 1 e 10. E faz as transformações aí. É bem tranquilo de fazer, fala a verdade. Isso aí, turminha. Eu achei que ia dar para colocar tudo num vídeo só. Achei que a gente tinha que fazer multiplicação, divisão, soma, subtração. Mas na hora que eu fui editar aqui, eu percebi que o vídeo ficou muito grande. Então eu vou postar esse básico primeiro, que é a notação científica, como é que a gente transforma os números em notação científica, e vou postar as operações matemáticas num vídeo separado, tá ok? Já até filmei, estava todo empolgado aqui, na hora que eu vi o trem estava dando quase meia hora. Então é melhor fazer separado, até porque, né, fica cansativo pra caramba. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira aí, né, bem caseirão mesmo. Aos pouquinhos a gente vai vendo aí o que pode ser feito para melhorar. E até a próxima.